Olá, turma de Engenharia Civil, turma 105560. Professor Jonas, vou falar hoje para vocês sobre probabilidade, tá? Então, hoje eu vou contar um pouquinho da história de probabilidade, como começou, como é que a gente calcula a probabilidade e depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as distribuições de probabilidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição binomial, distribuição de Poisson, distribuição de distribuição exponencial e distribuição normal. Essa videoaula vai servir para a realização da atividade AV2, que já está online para vocês, ok? Então vamos à nossa videoaula. Olá, pessoal. Vamos lá então a nossa aula de probabilidade, tá? Então olha só. O que é importante a gente saber em probabilidade? Primeira coisa é que probabilidade veio do estudo de jogos, né? A história da probabilidade vem de jogos de azar normalmente. Claro que a gente não usa tanto agora em jogos, né? Mas ainda aparece bastante em jogos de pôquer, em jogos de futebol, você vê bastante coisa de probabilidade, né? Duas coisas importantes para a teoria de probabilidade a partir de agora é o que nós chamamos de experimento aleatório, tá? E espaço amostral. Experimento aleatório é aquilo que vai acontecer, é aquilo que nós queremos estudar, tá? E o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório, tá? Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui de espaços amostrais. Quando eu lanço uma moeda em um dado simultaneamente, tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? A moeda ela é constituída de cara e coroa. E o dado tem 6 faces: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, olha só, vamos chamar K de cara e C de coroa. Então, nós temos 6 possibilidades para cara e 6 possibilidades para coroa. Né? Então, ó, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Ou seja, é a face da moeda cara com as 6 possibilidades que nós temos para o dado. E a mesma coisa para coroa. Tá? Um outro exemplo, quando eu lanço dois dados, eu quero saber qual é a soma dos valores das faces superiores. Então, para esse caso, é legal a gente usar uma tabela. Tá? Usando uma tabela fica fácil para nós estudarmos esse espaço amostral. Então, nós colocamos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o primeiro dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o segundo dado. E aí aqui a gente vai fazendo a soma, ó. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4, 1 mais 4, 5, e assim por diante, somando todos os resultados, linha com coluna, vai somando até chegar no 6 mais 6, que é 12. Então, nesse caso, nós temos 36 possibilidades diferentes de espaço amostral, ok? Como é que a gente calcula uma probabilidade? Bom, a probabilidade é bem simples de ser calculada. Basta a gente pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis, tá? Então, eu dei um exemplo aqui, ó. Eu quero jogar um dado e quero saber qual é a probabilidade, né? Qual é a chance de acontecer um número par, né? No dado nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Números pares, nesse caso, 2, o 4 e o 6. Então, a probabilidade é de 3 em 6, ou seja, meio que é 50%, tá? Nada mais é, na verdade, do que o número de elementos do evento que eu quero estudar dividido pelo número de elementos do espaço amostral, tá? Essa é a probabilidade. Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Jogar um dado e o número da face superior ser um número primo. Então, espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E primos, lembrando, o que é número primo? É aquele que se divide somente por 1 e por ele mesmo. Nesse caso, de 1 a 6, nós temos somente 3 números primos. Né? No caso, o 2, o 3 e o 5. Então, a probabilidade é de 3 em 6. Fazendo a simplificação da meio, que é 50%. Outro exemplo, jogar 3 moedas e saírem 3 caras. Então olha lá, ó.
Para a primeira moeda, eu tenho duas possibilidades, cara e coroa. Para a segunda moeda, eu tenho cara e coroa, né? Só que nesse caso, eu vou abrir para dois casos. Para cara, eu tenho cara e coroa, e para a coroa, eu tenho cara e coroa. E da mesma forma, de modo análogo, para a terceira moeda, para cada um desses casos que estão aqui, ó, nesta coluna, nós vamos abrir duas possibilidades, cara e coroa, cara e coroa, cara e coroa, cara e coroa, certo? Então, olha só, como é que fica, então, o espaço amostral? Cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara, coroa, coroa, coroa. Ok? Então, nós temos aqui 8 possibilidades diferentes no nosso espaço amostral. São 8 possibilidades. O que ele está querendo? Saírem 3 caras. 3 caras é só essa primeira possibilidade aqui, ó. Então, eu só tenho uma chance em 8, que dá 12,5%. Se fosse um outro exercício, por exemplo, eu quero que tenha exatamente duas caras. Duas caras, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho este segundo caso, este terceiro e este quinto caso. Então, eu tenho 3 casos em 8, 3 oitavos. Ok? Olha lá, outro exemplo. Jogar 2 dados e o produto das faces superiores, o produto é multiplicação. Das faces superiores ser menor ou igual a 10. Então, vamos montar o espaço amostral, coloca o primeiro dado aqui, coloca o segundo dado aqui, certo? E aí nós vamos multiplicar. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4 e assim por diante. Fiz todas as multiplicações até chegarmos em 6 vezes 6, que é 36. Eu tenho 36 elementos no espaço amostral, tá? Ele quer que o produto seja menor ou igual a 10. Menor ou igual a 10 são esses que estão marcados aqui, ó. Tá? Então, se a gente contar aqui, ó, 6 com mais 5, 11, 14, 16, 18, 19. 19 em 36, fazendo a conta aproximadamente 52,78%, tá? Muito bem, agora vamos entrar um pouquinho nas distribuições de probabilidade. Então, olha só, nós vamos ver 4 distribuições diferentes, tá? No material do EAD aí, do AVA, tem mais algumas distribuições, mas eu vou mostrar para vocês as 4 mais importantes, tá? A primeira delas é o que nós chamamos de distribuição binomial. A distribuição binomial, ela tem a seguinte situação. Só pode acontecer uma coisa favorável ou desfavorável, ou uma coisa que a gente chama de sucesso e uma coisa que a gente chama de não sucesso ou falha. Então só tem essas duas possibilidades, ou é sucesso ou é não sucesso, tá? Os ensaios, né, ou seja, os experimentos que são feitos, eles são independentes. Isso significa que um não interfere no resultado do outro. Então, por exemplo, se eu jogar um dado 10 vezes, o resultado do primeiro dado não influencia no resultado do último lançamento do dado, tá? E aí a fórmula é esta fórmula aqui, tá? Essa fórmula tem aí no material do AVA de vocês. Esse NK que aparece aqui é o que nós chamamos de binomial, tá? É um elemento calculado usando-se fatorial, tá? A tecla na calculadora é essa tecla NCR. Então procurem aí essa tecla fica bem no comecinho da calculadora, se você tiver uma Cássio, se eu não me engano ela está na terceira linha ou na segunda linha, alguma coisa assim, é uma tecla NCR, tá? É facinho de encontrar essa tecla. Tá, então vamos ver um exemplo. Ó, suponha que numa linha de produção, a probabilidade de se obter uma peça defeituosa, né? Olha que engraçado. Peça defeituosa, para nós, será o sucesso. Tá? Então, o sucesso para nós é obter uma peça defeituosa. Então, a probabilidade é de 0,1. Tomamos uma amostra de 10 peças e eu quero saber qual é a probabilidade de nós obtermos uma peça defeituosa.
Então, a probabilidade de obter uma peça defeituosa vai ser o binômio 10, 1, né? Porque nós temos 10 peças e eu quero uma defeituosa, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,1, elevado a 1, que é o que eu quero, vezes a probabilidade de fracasso. Como é que eu calculo a probabilidade de fracasso? É sempre o total menos a probabilidade de sucesso. Nesse nosso caso, seria 0,9, tá? Elevado a 10 menos 1, tá? Nesse caso aqui, ó, 10 menos 1. É a fórmula, gente, tá? Na calculadora, a gente vai colocar desse jeito. Se vocês colocarem exatamente desse jeito que está aqui, tá? Com os parênteses direitinho, vocês vão obter 0,3874, que é 38,74%, tá? Um outro caso, eu não quero obter nenhuma peça defeituosa. Qual é a probabilidade de, nessa amostra de 10 peças, eu não ter nenhuma peça defeituosa? Então, a situação é exatamente igual à anterior, né? Para calcular uma peça defeituosa, só que nesse caso é para 0. Então, ó, a maneira de colocar na calculadora é exatamente a mesma, só que aonde aparecia esse 1, ó, agora aparece o 0. Tá, e aí nós temos 34,86% de probabilidade de não termos nenhuma peça defeituosa, ok? Vamos para outro caso. O outro caso que nós temos é o que nós chamamos de distribuição de Poisson, tá? Bom, o que é essa distribuição de Poisson, gente? A distribuição de Poisson, ela é um caso da distribuição binomial, tá? Então, a distribuição binomial, quando a gente extrapola a quantidade de vezes que se usa a distribuição binomial, nós temos o que a gente chama de distribuição de Poisson, tá? Na verdade, para ficar um pouco mais claro para vocês, vamos pensar da seguinte situação. Quando nós temos uma coisa contínua, né, nós vamos usar a distribuição de Poisson. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas palavras-chave: tempo, comprimento, superfície, área, volume. Essas palavrinhas, quando aparecerem nos problemas, nós vamos usar a distribuição de Poisson, tá? Então, por que isso? Porque o tempo ele é contínuo, o comprimento, por mais que eu esteja falando de uma coisa limitada, mas o comprimento ele é uma coisa contínua, né? Ele não para no meio. Diferente da distribuição binomial, que é uma coisa muito estagnada, né? Ou ocorre ou não ocorre, é sim ou não. Acontece o primeiro lançamento, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, tá? A fórmula é essa daqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca na calculadora essa fórmula, tá? Esse mi, isso aqui é uma letra grega, chamada mi, é o que nós chamamos de média, tá? É a média de ocorrências do evento em questão. E K vai ser o número de sucessos que nós queremos. Então vamos pegar um exemplo. Sabendo-se que um determinado telefone recebe em média 0,75 chamada por hora, calcule a probabilidade de que, em um intervalo de 4 horas, esse telefone receba exatamente 2 chamadas. A primeira coisa importante, ao ler o problema, eu vejo que aqui aparece uma média de 0,75. Porém, esta média é para 1 hora por hora. E ele quer o intervalo de 4 horas. Isso é muito importante. Então, antes de mais nada, nós temos que fazer uma adaptação, pegar esse 0,75 chamada por hora e multiplicar por 4 horas. Daí nós vamos ter qual é a média de chamadas em 4 horas. Então, fazendo a multiplicação, 4 vezes 0,75, nós obtemos 3, tá? Então, olha lá. Para calcular a probabilidade, como eu quero 2 chamadas, então vai ser e elevado a menos 3, vezes 3, que é a média, elevado ao quadrado, dividido por 2, fatorial. Esse ponto de exclamação que aparece é o que nós chamamos de fatorial, tá? Gente, na calculadora, tá? Aqui, ó, coloquem exatamente desse jeito. Se vocês colocarem desse jeito, com os parênteses, ó,
abre parênteses, Shift LN, menos 3. Quando você aperta Shift LN, ele automaticamente na calculadora já vai aparecer o E, tá? É a potência do E. Elevado a menos 3 vezes 3 ao quadrado. Eu posso usar aquele botão do x ao quadrado da calculadora. Se eu usar essa tecla, ela vai valer sempre, né? Aquela do x ao quadrado só vale quando for 2. Por isso que eu coloquei essa tecla aqui que é mais genérica. Dividido por 2. E aí tem esse outro caso aqui, ó, Shift e esse x elevado a menos 1. Esse x elevado a menos 1 também fica normalmente no comecinho ali da calculadora, na primeira linha, tá? E eu uso Shift para usar o fatorial. Quando eu aperto igual, 0,2240, que é 22,40%. Pegar o mesmo caso e fazer um outro exemplo, tá? Então é o mesmo estudo. E aí agora, o que nós queremos? Nós queremos no máximo uma chamada. No máximo uma chamada, é importante prestar atenção nesse tipo de enunciado, porque no máximo uma chamada significa que eu posso ter ou zero ou uma chamada. Então, nesse caso, eu tenho que calcular duas probabilidades. Calcular a probabilidade para 0 e a probabilidade para 1. Tá? Calculando a probabilidade para 0 e a probabilidade para 1, né? Então, essa daqui é a fórmula. Colocando na calculadora, em vez de colocar o igual aqui no final, coloco o mais e coloco exatamente igual agora para o 0 e para o 1, do mesmo jeito que estava na tela anterior. Tá? Anotem essa fórmula aqui, tentem fazer, pausa o vídeo, tenta fazer essa conta e vocês vão verificar que dá 0,1991 ou 19,91%. Ok? Então, vamos continuar. Agora vamos passar para a distribuição exponencial. As duas distribuições que nós vimos agora há pouco são distribuições que nós chamamos de discretas, né? Por exemplo, tanto no caso da ligação, a ligação acontece num determinado tempo. Então, o tempo é contínuo, mas a quantidade de ligações é uma coisa discreta. Ou acontece uma, ou acontecem duas, ou três, ou quatro, ou 10 ligações. Não pode acontecer 5,49 ligações, né? Ou quando eu vou lançar uma moeda, pensando lá na distribuição binomial, e eu quero que saia 8 vezes a cara, né? Não pode sair 8,54, né? Ou é 8, ou é 9, ou é 10, então por isso que ela é uma distribuição discreta. Agora nós vamos entrar em distribuições contínuas. A primeira que nós temos é a distribuição exponencial, tá? O que acontece na distribuição exponencial? Ela é uma distribuição relativamente simples em termos matemáticos, porém é uma distribuição extremamente útil para vocês enquanto engenheiros para saber principalmente qual é o tempo de vida de um determinado produto, tá? Então, aqui nós temos duas informações importantes, que é o caso da esperança. Esperança é a mesma coisa que média, tá? E aqui a variância. Esse lambda que aparece aqui é um valor que vai aparecer no nosso exercício, que vocês vão ver agora no exemplo. Então, olha lá, ó. O tempo de duração de determinado tipo de lâmpada elétrica tem distribuição exponencial com média de 800 horas. Então, olha lá, ó. A média é de 800 horas, certo? Como naquela tela anterior estava falando que a esperança, ou seja, a média é 1 sobre lambda, né? Então eu vou fazer aqui uma multiplicação em cruz, certo? Então a esperança é 800, multiplica em cruz aqui, então o lambda é 1 sobre 800, tá? Achei o lambda que eu vou usar na fórmula, ok? Ele quer que seja mais que 2.000 horas. Uma coisa importante, esse tipo de distribuição é sempre para casos maiores do que alguma coisa. Então, nesse caso, eu quero que a probabilidade seja maior do que 2.000 horas. Então, a fórmula é E elevado a menos lambda vezes o K, né? Nesse caso, 2.000. Tá? Então, E elevado a menos 1 sobre 800 vezes 2.000. Menos 1 sobre 800 vezes 2.000 é a mesma coisa que menos 2,5. E aí eu posso usar o menos 2,5,
tá? E daria 8,21%, ou eu coloco na calculadora desse jeito aqui, ó, tá? Ó, menos 1 dividido por 800 vezes 2.000, que é essa conta aqui, ó. Se eu colocar na calculadora assim, exatamente desse jeito, vou obter os mesmos 8,21%, tá? Agora na letra B, menos do que 400 horas. Aqui também vale uma observação que é a seguinte: como na distribuição de probabilidade exponencial, nós sempre queremos alguma coisa que seja maior do que um determinado elemento, aqui nós queremos menor, né? Então eu quero a probabilidade menor do que 400. Se eu quero a probabilidade menor do que 400, como é que eu calculo isso? Eu vou pegar o total, que seria 100%, ou 1 inteiro, e eu vou subtrair a probabilidade de ser maior que 400. Se eu quero obter menor que 400, eu pego o total, tiro o que é maior que 400, eu obtenho o que é menor que 400, ok? Então vai ser 1 menos e elevado a menos lambda vezes 400. O lambda nós calculamos aqui em cima, ó, 1 sobre 800, substituindo na fórmula 39,35%. Se vocês quiserem colocar na calculadora direto, pode colocar desse jeito que está explicado aqui embaixo, com essas teclas, e nós vamos obter também o 39,35%. Tá? Essa é a distribuição exponencial. E agora vamos para a última. Na minha opinião, a distribuição mais importante que nós temos no caso das contínuas, tá? É a distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana. Por que distribuição gaussiana? Porque ela tem como gráfico uma curva que nós chamamos de curva de Gauss. Tá? O que é essa curva de Gauss? Essa curva de Gauss é uma curva, talvez vocês já tenham visto, mas aí para frente nós temos um gráfico, vocês vão ver. É aquela curva que parece um sino, né? Ela tem o desenho de um sino. E aí o cálculo da distribuição normal sai do cálculo de área. Então nós queremos calcular a área abaixo dessa curva gaussiana para um determinado trecho, tá? E aí o que acontece? Como para calcular a área debaixo de uma curva nós precisamos de cálculo diferencial integral, mais precisamente o cálculo de integrais, tá? E a integral que sai dessa distribuição normal não é uma integral tão simples, o que nós fazemos? Nós vamos usar uma tabela, tá? A gente vai fazer uma mudança de variável, tá? E aí com essa mudança de variável nós vamos usar uma tabela, tá? Que tem aí no material do AVA de vocês, mas aqui também a gente colocou para vocês entenderem, tá? E aí a partir dessa tabela automaticamente ele já me dá a probabilidade. Se eu sei calcular área sobre curvas, no caso, se eu sei calcular integrais, fica fácil, é só calcular a integral, porém, já aviso vocês, não é uma integral tão simples de ser calculada. Então a mudança de variável é a partir desse z aqui, ó. Tá? Então nós vamos calcular esse z, esse índice z aqui é o que nós vamos procurar na tabela. X é o que eu quero, menos o μ, que é a média, dividido por sigma, que é o desvio padrão. Tá? Olha só, vou pegar um exemplo. Os níveis de colesterol em homens entre 18 e 24 anos de idade têm distribuição normal, com média 178,1 e desvio padrão de 40,7. Então ele já me deu a média e desvio padrão. Escolhido aleatoriamente um homem entre 18 e 24 anos de idade, determine a probabilidade de seu nível de colesterol estar entre 200 e 250. Tá? Então o que ele quer é que o nível de colesterol esteja entre 200 e 250. Tá? Então nós vamos calcular duas vezes aquele Z. Nós vamos calcular um Z1, que vai ser referente a 200, e vamos calcular um Z2, que vai ser referente a 250. Então vai ser 200 menos a média dividido pelo desvio padrão. 250 menos a média dividido pelo desvio padrão. Aqui deu aproximadamente 0,538, 0,54. Aqui 1,766, 1,77. Estou usando duas casas decimais. Vocês vão ver agora por que duas casas decimais. Esta daqui é a tabela.
tá? Dos valores que nós vamos procurar no nosso para calcular a área, tá? Então olha só, ele quer que o colesterol, o nível de colesterol esteja entre 200 e 250. Aqui, nesse caso, é o do 200, que era 0,54, e aqui o do 250, que é 1,77. Então, como é que a gente procura na tabela? Olha só, na tabela nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, ó, nós vamos ter a primeira casa decimal. E aqui nós vamos ter a segunda casa decimal. Então, como é 0,54, eu venho aqui 0,5 e venho aqui 0,04, tá? Deu 0,2054. A mesma coisa para o 1,77. 1,7 está nessa linha e o 0,07 está nessa coluna. Então, eu obtenho o valor 0,4616. Tá? Então, como é que nós vamos calcular a área, então, a partir disso daqui? Percebam por esse desenho que nós estamos calculando do zero, que nesse caso é a média, até o valor que eu quero. Tá? Então, o que nós temos que fazer aqui, na verdade? Ó, nós vamos calcular a área total até o 1,77. Se eu calcular a área total até 1,77, eu vou ter toda essa região aqui, ó. Tá? Toda essa região é até o 1,77, ou seja, até o 250, 250 de nível de colesterol. Eu vou pegar então o do 250, que é 1,77, toda essa região, e vou subtrair esta que é a do 200, que nesse caso é 0,54. Se eu pegar tudo e subtrair esse pedaço, eu vou ter só o pedaço que eu quero. Então, é 0,4616, que era do 1,77, subtraído do 0,54, que é 0,2054. Faço a subtração, 0,2562, que é 25,62%. Então, a probabilidade de ter uma pessoa com um nível de colesterol entre 200 e 250 é 25,62%. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula sobre probabilidade, sobre as distribuições de probabilidade. Espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade já está online. Sigam o que está nessa videoaula que vocês vão conseguir fazer todos os exercícios. Tá ok, gente? Então, muito obrigado e até mais.